Oi, eu sou a Juliana e o vídeo de hoje é sobre minhas melhores leituras até a metade do ano. É um vídeo muito especial que eu conto para vocês quais foram as 5 melhores leituras do primeiro semestre. Todos os livros que eu vou falar são muito bem escritos, são excelentes, que mexeram comigo. De alguma forma trouxeram reflexão, emoção e empatia. Nesse vídeo temos uma surpresa no final, porque para o primeiro lugar eu não escolhi só um livro, eu escolhi 2 títulos que abordam o mesmo tema. De maneira diferente, em universos completamente distintos, ambos são incríveis e eu não poderia colocar um livro e excluir o outro. Então, ao invés de ser 5 melhores leituras do ano, vão ser as 6 melhores leituras. Vamos começar? Em quinto lugar da minha lista é um livro que eu não tinha muita expectativa para ler, eu não esperava muito dele. Eu quis ler por ser um clássico muito conhecido e acabou me surpreendendo bastante. É o Frankenstein, de Mary Shelley. Ele foi publicado em 1818 e a autora Mary Shelley tinha apenas 19 anos na época, considerada a primeira obra de ficção científica da literatura. A história de Frankenstein todo mundo já conhece um pouco. O Dr. Victor Frankenstein, ele consegue um feito inédito, ele dá vida a uma criatura, algo que ele queria muito. Quando isso acontece de fato, ele fica horrorizado com sua atitude, ele vê ali um monstro e ele abandona a sua criação. O livro ele é bacana porque nós vamos acompanhar a vida desses dois depois desse evento. Será que a criatura vai precisar de ajuda? Será que essa criatura tem sentimentos, tem necessidades? Como que a criatura vai reagir depois de ser abandonada? E o Dr. Frankenstein? Como que ele vai seguir a vida dele sabendo que criou algo ali, um monstro, que ele considera horrível? Como que ele vai viver com essa culpa? Essa atitude vai impactar como na vida desses dois? É um livro envolvente e traz muita reflexão, realmente muito bom. Em quarto lugar na minha lista, eu coloquei O Filho de Mil Homens, de Walter Hugo Mãe. Conta a história de um homem, ele é um pescador de 40 anos, que está em busca de algo que falta na sua vida. Ele vai atrás disso para preencher o vazio que ele sente. É um livro muito bonito, ele tem uma escrita poética, fala sobre vivências, sobre preconceito, amor. Foi um livro que me emocionou de uma forma muito positiva, contém vários trechos lindos. É um livro assim com uma enorme beleza e simplicidade. Em terceiro lugar na minha lista, eu coloquei um livro nacional e eu fico muito feliz assim de ter um livro nacional entre minhas melhores leituras. É um livro que está todo mundo lendo, todo mundo comentando. Esse livro está fazendo o maior sucesso e o sucesso não ocorre por acaso, né? Já recebeu vários prêmios. Estou falando de Torturado, de Itamar Vieira Júnior. A história se passa na Chapada Diamantina. As personagens principais são 2 irmãs, a Bibiana e Belonísia. No início do livro, elas são crianças e vai acontecer um acidente que vai marcar a vida delas e nós vamos acompanhar a vida delas aí por muitos e muitos anos. O livro retrata a desigualdade social, retrata um povo sem voz, ignorado pelo governo, pela sociedade, uma parte do nosso país que muitos desconhecem. São pessoas descendentes de escravos, eles não têm direito a nada, até o trabalho deles não é remunerado. Eles vivem em situação de muita pobreza e se ajudam mutuamente para tentar se virar com o que têm. As mulheres da trama, elas são muito fortes, aliás, todos os personagens são marcantes. É um livro de escrita impecável, um livro carregado de cultura, de história do nosso país. Imperdível. Em segundo lugar da minha lista, eu coloquei um livro muito impactante, O Olho Mais Azul, de Toni Morrison. Toni Morrison foi a primeira mulher negra a receber o Prêmio Nobel de Literatura. Esse livro foi publicado em 1970. E é impressionante como mesmo depois de 50 anos, o tema ainda é atual. O livro aborda racismo estrutural. A personagem principal, Pecola, é uma garota jovem, negra, pobre, que é considerada feia e desprezada por todos. Ela sofre rejeição em todos os ambientes, violência, abuso, dentro e fora de casa, na escola, por vizinhos, pela sociedade, enfim. Ela sofre uma opressão muito forte por conta
do racismo e fica desamparada. Devido à sua pouca idade, ela não tem um senso crítico para entender muito bem o que está acontecendo, mas ela acredita que se ela tiver olhos azuis, a vida dela vai mudar para melhor, porque ela vê como as outras meninas, outras crianças mais claras do que ela são tratadas de maneira diferente. Então, é um livro dolorido. A autora escreveu de uma forma incrível, ela quebrou a narrativa em partes para que o leitor vá entendendo gradualmente o que está acontecendo e junte tudo até o final, no encerramento da história, e reflita. É o tipo de livro que você precisa de um certo tempo até para digerir. Uma história forte, tocante, um livro denso e principalmente necessário. Em primeiro lugar na minha lista, então, são 2 livros. Mas, Juliana, por que 2 livros? Porque são 2 livros incríveis, maravilhosos, que abordam o mesmo tema, são muito bem escritos. Eles vão falar sobre maternidade, mas não aquela maternidade romantizada que a mídia idealiza, que muitos idealizam, onde tudo é lindo, tudo é perfeito, e sim a maternidade real. Como tudo na vida tem 2 lados, nem tudo são flores, a maternidade também tem seus dilemas. A maternidade nos faz passar por situações desafiadoras e muitas vezes por renúncias, e nem por isso deixa de ser maravilhoso e transformador em nossas vidas. A literatura tem muito que explorar em relação à maternidade, é um tema que tem muito para ser discutido. Esses 2 livros fazem isso muito bem, trazem uma enorme reflexão ao leitor. Os 2 livros eles se passam em épocas e lugares diferentes, em realidades muito distintas. Então, afinal, quais são esses 2 livros? Bom, então, em primeiro lugar, eu coloquei esse livro incrível, que é As Alegrias da Maternidade, a autora nigeriana Buchi Emecheta. Esse livro ele foi publicado inicialmente em 1979, é ambientado na Nigéria, no período próximo à Segunda Guerra Mundial. O livro é uma crítica sobre como a mulher é cobrada para ser mãe. Mostra os sacrifícios e a solidão da maternidade, tudo isso numa cultura muito diferente da nossa. Mas mesmo assim tem muitas coisas que acontecem no livro que ainda acontecem aqui conosco, atualmente, no nosso país, na nossa cultura. E isso torna o livro ainda mais enriquecedor. O livro conta a história de Nwego. Ela é filha de um líder africano e ela se casa. Só que como ela não engravida logo de início, ela é devolvida para o seu pai e aí ela é mandada para um segundo casamento para um homem que ela nem conhece. Ela vai para uma outra cidade de Lagos, longe da sua família, longe do seu povo. É uma realidade muito pobre. A personagem ela tem muita garra, uma força imensa e vai passar por inúmeras situações para cuidar dos seus filhos. É um livro belíssimo, envolvente e gigantesco. Bom, outro livro que eu também coloquei em primeiro lugar na minha lista de melhores, também vai falar sobre maternidade, numa pegada mais psicológica. Na verdade, é um suspense psicológico que eu devorei, eu li muito rápido, em 3 dias. É um livro muito bem escrito. É o incrível O Impulso, de Ashley Adrian. Ele foi publicado recentemente, agora em 2021. É um livro que aborda muitos tabus sobre a maternidade, inúmeros questionamentos sobre até que ponto a criação que você teve, a criação que você recebeu, vai influenciar no seu futuro. O livro conta a história de Blight. Blight é uma mulher americana, ela vem de uma família disfuncional, ela teve inúmeros problemas com sua mãe no passado, na infância. E agora adulta, ela se casa, ela é engravida e ela quer formar sua própria família, ela quer fazer diferente. Porém, vão acontecer situações em relação à maternidade que ela não vai saber como lidar. O livro fala sobre puerpério, sobre a índole da criança, até que ponto a criança nasce com um gene ruim, ou até que ponto o comportamento da criança é o resultado da criação que ela recebe. O livro volta no tempo, muitas vezes ele nos mostra gerações de 3 mães que não souberam lidar com a maternidade. Vão acontecendo as coisas e o leitor vai questionar, né, até que ponto é real, até que ponto tudo é da cabeça da personagem, a imaginação dela. Será que ela não consegue viver bem a maternidade devido a tudo que ela passou na infância? Um livro de muitas camadas, uma leitura super rápida, porque o livro ele prende e o final é sensacional.
Bom, essas foram minhas melhores leituras até agora, até metade do ano. Espero que você tenha gostado. Me conta aqui, escreva nos comentários quais foram suas melhores leituras. Eu quero muito saber. Agradeço pela sua companhia. Um beijo carinhoso. Muita saúde a todos e até o próximo vídeo. Tchau!